Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um videozinho aqui no nosso canalzinho. E antes de começar o vídeo, pedidos importantes: curta, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canalzinho para fazer parte da nossa família que só está crescendo para a glória de Deus. Ative o botão de sininho para que todo e qualquer vídeo que eu postar por aqui você seja notificado aí. E também me siga nas minhas redes sociais. E roda a vinheta! Então, tô eu aqui com o Dudu, porque ele não tava deixando eu gravar, gente. Um cachorro late lá, não sei na onde. Ele escuta aqui e começa a latir. Né, Dudu? Fala sério. Então, pessoal, hoje a gente vai começar aqui o nosso videozinho, né, de final de ciclo. Hoje é dia 25 de setembro, né? Já são quase 2 horas da madrugada e eu tô aqui acordada ainda, né, fazendo minhas coisinhas aqui da minha casa, né? E decidi gravar esse videozinho para dar updates para vocês do que tá acontecendo no momento. Vou começar, né, da minha ovulação aqui, porque a gente tá falando de engravidar, tá certo? E eu creio muito que Deus vai cumprir a sua promessa e aquilo que Ele tem falado pra mim, certo? Vamos lá. Esse mês de setembro eu não fiz teste de ovulação, né? Segui a ordem que Ele me deu. Mas eu já tô há 1 ano e 4 meses tentando, gente. Então eu já sei o que acontece no meu corpo, né? Eu já sei os sintomas e já sei como ele, né, se comporta nesse período de ovulação, tá certo? Então, não fiz testes, mas eu detectei o muco clara de ovo, né? E detectei a minha ovulação também, certo? No dia 20 de setembro, que foi no sábado, eu já acordei com dor no meu ovário direito. E como eu tenho essas dores nos meus ovários, né? Dependendo de qual que eu vou ovular, eu já sei que depois de 1 dia ou 2 eu vou ovular, né? Porque não é precisamente no dia que você sente a dor que você tá ovulando, né? Leva de 24 a 48 horas, né, depois. Então, no dia 20, a gente não fez nada, porque a gente tinha namorado no dia 19, né? Nesse mês, a gente namorou um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, nesse período fértil, né? E, como a gente tinha namorado no dia 19, no dia 20 a gente não namorou, e no dia 21, né, o meu aniversário, a gente namorou, certo? Várias coisas acontecendo, gente, nesse período, né? Para quem acompanha a gente tá numa investigação do marido, né? Porque já detectamos motilidade rápido 0, né? A maioria dos espermatozoides dele são lentos. E a gente está investigando mais a fundo o que está ocasionando isso. Anteontem, no dia 23, ele fez a ultrassonografia escrotal, né, dos testículos. E, pessoal, eu deixei para sentar com o maridinho aqui, contar tudo que tá acontecendo para vocês em outro videozinho, tá certo? Por quê? A gente tem uma consulta marcada novamente com o urologista pro dia 21 de outubro ainda, tá certo? Então a gente tá ainda no processo e eu acho que ficar pondo aqui um videozinho repartido para vocês fica muito cansativo, tá certo? Então eu vou deixar acontecer tudo pra gente ter uma solução,
pra gente ter o resultado certo, né? Pra gente comentar com vocês, tá bom? Há coisas acontecendo, gente. Acontece tudo para que o crente tenha vitória, né? Antes da vitória tem a luta, né? Tem as provas, né? Porque o inimigo, ele quer verdadeiramente que você desista, certo? Ele não quer você alcançando a vitória. Então ele faz de tudo para você desistir. Mas a minha fé tá aqui, gente. Isso ele não rouba de mim nunca. Porque eu confio e conheço o Deus que eu sirvo. Pode tentar de tudo quanto é jeito, mas a minha fé ele não vai roubar. Então a gente namorou último dia 21, certo? 24 horas depois que eu comecei a sentir as dores no meu ovário, certo? Direito. Então eu não sei quando eu ovulei, né? Se foi depois de 24 horas ou depois de 48 horas. Eu não sei se os espermatozoides conseguiram, né? Eu não sei como tava, porque realmente os espermatozoides rápido dele tá zerado. E como a gente namorou no dia 21, dia 23 ele fez esse exame, né? Essa ultrassonografia escrotal. E no dia 25, que é hoje, né? Tô gravando pela madrugada, ele vai fazer um novo espermograma, né? Pra ver se mudou alguma coisa, né? Porque amanhã eu quero marcar para ele já o retorno com o urologista, certo? O último dia de prazo é até dia 29 de setembro. Senão ele vai ter que pagar uma nova consulta. O mais tardar, segunda-feira, né? Para o retorno. E eu quero ir com ele, né? Para ver o que o médico vai dizer. Então vamos ver, gente, o que vai acontecer nesses períodos. E eu vou trazendo aqui para vocês até a minha bênção chegar. Porque eu creio muito que ela tá pertinho. Porque crente, ele tem essa sensibilidade do mundo espiritual. E quando a bênção tá chegando, o levante é ainda maior, né? E nesse mês de setembro, gente, o negócio tá feio. Tá, ó, paulada atrás de paulada. Então eu creio muito que ele vai ser envergonhado. O meu inimigo vai ser envergonhado. Glória a Deus, gente. Já tô vendo com os olhos da fé. Já tô vendo com os olhos da fé. E só quem é espiritual vai saber isso que eu tô falando. Então, veremos o que vai acontecer. Veremos a concretização da promessa de Deus. Então, pessoal, updates aqui pra vocês. Decidi gravar todos os dias que aconteceu alguma coisa, né? Pra ficar de lembrança, né? Pra pegar a emoção do momento. Então, hoje é dia 25, né? Já estamos de tarde, né? Já são quase 5h10 da tarde. Eu tô aqui na igreja, né? Porque eu vim limpar aqui hoje. Quinta-feira, gente, no mesmo dia que eu gravei o último take aí. Só que aconteceu algumas coisinhas. Eu falei pra vocês que eu senti dor no meu ovário dia 20, namoramos no dia 21. No dia 22 a gente não namorou, porque o maridinho precisava fazer o espermograma dele. Então tem que ficar aí 2 dias sem fazer nada. Trocando a mão aqui, que a minha mão tá trêmula, gente. Eita, poxa. Vou levantar aqui pra ficar mais fácil pra você. Vou colocar vocês na janela aqui, gente. Isso vai ficar boa iluminação também, porque, né? Se Deus quiser abençoar. Então, como eu tava falando, eu namorei no dia 21, minha ovulação ia correr entre o dia 21 e dia 22, tá? Não sei qual dia aí. Então, hoje, dia 25, eu fiz até uma nota no meu celular, gente, pra mim não esquecer, pra mim anotar no meu caderno, né, de tentante, que eu tô anotando tudo por lá, né?
O que aconteceu hoje, gente? Eu tô limpando a igreja e quando eu tava terminando de limpar aqui dentro, eu senti uma cólicazinha bem levinha. Sabe aquelas cólicazinhas bem levinhas de pré-menstruação? Então, foi bem levinha mesmo. Não chegou a ser um incômodo, gente, de tão leve que foi. Mas como eu tô, alerta aqui, eu senti a cólicazinha. Mas eu falei assim, meu Deus, mas eu já tô sentindo cólica de pré-menstruação. Mas tá louco, eu fazendo a conta, assim na minha cabeça rapidinho. Hoje é dia 25, a minha menstruação tá prevista pro dia 3 de outubro. Então, fazendo as contas aí, 9 dias. Ainda faltam, gente, 9 dias. Aí eu vi que faltava 9 dias, eu falei, opa, pode estar acontecendo alguma coisa, Pode ter sido anidação, Eu não sei, gente, como o meu corpo vai funcionar, grávida, porque eu nunca estive grávida. Então também eu não sei como é a dor da anidação também, mas pelas minhas pesquisas é também uma cólicazinha leve, tipo de pré-menstruação mesmo. Todos os sintomas de gravidez é sintoma também de pré-menstruação, para complicar a nossa cabeça, Então, como faltavam 9 dias, eu pensei, epa, pode ser anidação. Então, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Nidação, pelo que eu estudei, pode sair um pouquinho de sangue. Então, fiz o quê? Vou no banheiro. Mas quando eu tava saindo aqui da igreja, eu já fiz a oração. Deus, eu sei que o Senhor não brinca com o sentimento das pessoas, Eu sei que o Senhor não brinca, O Senhor sabe que esse mês é um mês de esperança para mim. Porque eu tô alerta, gente. Desde quando a gente namorou, eu tô alerta. Porque eu falei pra ele que eu quero sentir as coisas, pra me ter certeza. Então, saindo da igreja, eu comecei a orar. Senhor, eu sei que o Senhor não brinca com os meus sentimentos. Eu sei que o Senhor é um Deus sério. O Senhor não é um Deus de brincadeira, com coisa séria. Deus é um Deus engraçado, gente. Ele é um Deus bem-humorado, Eu já presenciei o bom humor do Espírito Santo. Então, eu sei que ele é engraçado e ele brinca, mas com coisa séria não, Então, falei essa oração, comecei a oração, falando isso, e falei assim, Senhor, eu quero ter certeza. Eu não quero ficar confundida e muito menos iludida, Para mim não ficar frustrada, porque o Senhor me conhece. Eu não gosto de ficar frustrada. Então, fazendo essa oração, eu fui no banheiro, E quando eu me limpei, eu vi que o muco tinha mudado um pouquinho, Alguns meses atrás, eu acho, ou se não foi o mês passado, eu falei pra vocês que tinha um muco diferente, Depois da minha ovulação, eu tô sentindo um muco diferente, que é o muco pastoso amarelo. Muito amarelo, gente. Muito amarelo. Eu queria ter colocado a foto aqui pra vocês, mas na hora que eu fui tirar a foto, gente, já tava menos amarelo do que tava. E na câmera não aparece muita cor. Então, aí deixei pra lá. Então, esse muco já é a segunda vez em 2 meses que eu vejo ele, Eu não tinha percebido ele em outro. E, pessoal, não vi sangue nenhum também, até agora, Então, eu me limpei, Saí do banheiro e eu tô sentindo uma cólicazinha ainda, gente. Já faz mais ou menos 1h30, que ocorreu isso. Então, ainda tô com uma cólicazinha, de vez em quando é no baixo ventre mesmo, no meio, mas tá irradiando mais pro lado esquerdo, que eu achei muito, porque eu senti dor no meu ovário direito esse mês.
Mas eu tô sentindo irradiando no meio pro esquerdo. Será que eu tô ovulando de novo? Não sei. Né? Não sei. Mas eu vou falando pra vocês aí as atualizações, tá certo? Pra vocês ficarem por dentro de tudo, 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 tudo. Agora eu já terminei a igreja e vou embora, porque eu tô morrendo de fome. Mas meu coração tá bem esperançoso, gente. Eu já tô vivendo, né, nesses últimos dias, como se a bênção já tivesse aqui na minha barriguinha. Falei, vou gravar pra mim não passar isso sozinha, né? Que vocês estão acompanhando aí, se eu tiver grávida, vocês vão, né, sentir comigo também, né? Que é amiga pra isso. Gente, tô quase chegando em casa. Saí da academia, né? Minha mãe desceu primeiro que eu, porque eu terminei depois que ela. Gente, minha pressão caiu no meio da rua. E veio um enjoo tão forte que eu pensei que eu ia, né, pôr os bolsos pra fora, no meio da rua. Eu tô tendo que segurar nas coisas, gente, pra ir embora. Sabe quando a tua boca seca, a tua pressão cai, né, e você fica aquele mal-estar? E de quebra deu um enjoo, gente. Então a minha boca ficou seca, tá dando calafrio, né, de passar mal mesmo. E o enjoo agora tá forte, gente, que tá me dando saliva, excesso de saliva na boca, né, pra... Será? Eu já tô aqui conversando com Deus, pedindo pela misericórdia dele, que se eu estiver grávida, eu não quero passar todo mal assim não, gente. Eu odeio passar mal. Eu odeio ficar enjoada. Eu odeio vomitar. E eu sei que isso é um sintoma de gravidez, mas já tô pedindo a Deus aqui, pela misericórdia dele, né, pra mim não passar mal desse jeito, não. Então, pessoal, cheguei em casa. Já faz mais ou menos 1 hora. Eu tava conversando com vocês, meu celular descarregou no meio da rua. Mas, gente, eu tô com fome. E eu não consegui comer nada até agora. Eu tô com medo de passar mal. Tô realmente com medo de passar mal. Né? Minha pressão tinha caído, como eu falei pra vocês. Eu ainda tô sentindo o estômago revirando assim. E eu tô com fome, gente. Seria precipitado eu fazer um teste de gravidez? Ai, hoje, né, vou aproveitar e falar pra vocês que eu tô gravando todo final de ciclo, todos os meses. Hoje é dia 1º de outubro e a minha menstruação está prevista para vir dia 3. E hoje, né, já era para ter dado aquela mudança, como sempre, de antes da menstruação. Cólica e sangramento de escape. E até agora eu não senti nada disso, gente. Só o enjoo mesmo, a pressão baixa. Mas isso daí pode ser o calor também, né? Eu acho que tá precipitado para mim fazer um teste, né? Eu assisto tanto vídeo aqui, gente, no YouTube, né, de pessoas que descobriram a gravidez 6 dias antes do atraso, 6 dias, 10 dias, né? Aí eu fico, né, imaginando como será. Mas nada assim de muito novo aconteceu, né? Só esse enjoo mesmo forte, né, que eu ainda tô com o estômago revirando. E essa pressão que abaixou. Então, eu acho que é precipitado fazer um teste. Vou esperar pelos próximos dias. E se a menstruação atrasar, eu faço um teste. Então, hoje é dia 1º, como eu falei pra vocês. Sem nada de cólica, sem nada de sangramento de escape. Né, os meus seios também eu não senti nada diferente. Né? Eu tô sentindo nessas últimas semanas que eu tenho ficado muito inchada, né? E isso eu tenho sentido.
né? Mesmo fazendo academia, mesmo comendo bem, né? Me alimentando bem, tomando café, almoço, janta, café da noite, né? Mesmo comendo bem, mesmo fazendo a dieta certinho das calorias, eu tô me sentindo muito inchada. Muito inchada. Mas nada de muito diferente. Tá certo? Né? Eu tenho pesquisado bastante sobre sintomas de gravidez. E é os mesmos sintomas de uma pré-menstruação, né? O que vai diferenciar é o enjoo mesmo. Né? Que dessa vez está muito mais forte daqueles que eu estava sentindo no começo do mês de setembro. Né? Que eu relatei para vocês que eu estava muito enjoada. Mas esse daqui tá mais forte, o que eu senti hoje. Né? Já orei aqui, papai, né, para me ajudar. Porque um dos meus maiores medos também, né, é passar muito mal, gente. Eu tenho visto muitos vídeos, muitos relatos, né, muito diário de gravidez, de que a pessoa passa muito mal, né? E esse é um dos meus maiores medos, porque ninguém gosta de passar mal, né? Ninguém gosta de comer uma coisa gostosa e pôr pra fora, né? Ninguém gosta. Mas vou aguentar até dia 3, dia 4, dependendo, né? Vamos ver o que se passa amanhã. E eu vou tentar comer alguma coisa, porque eu tô com fome. Mas eu realmente tô com medo de comer e passar mal. Tá aqui na garganta, gente. Tá aqui na garganta. Vamos ver o que Deus preparou pra nós. Então, pessoal, voltando aqui, dia 2 de outubro, pra dar updates pra vocês. Eu já ia tomar banho e dormir, gente. Eu já tô com sono. Tava editando o vídeo até agora, né, pro meu outro canal. E eu já tô com sono, gente. Muito sono. Amanhã eu tenho que levantar cedo pra resolver algumas coisas da escola dominical, né, que eu sou professora. E, né, a cabeça da professora a semana inteira fica, né, ainda mais no primeiro dia, né, do trimestre, que é muita informação, é muita novidade, né, para as crianças que a gente prepara. Então, eu preciso dormir mais cedo, para acordar mais cedo para mim fazer minhas coisas, certo? E eu já tava esquecendo de gravar um vídeo aqui para vocês, gente. Então, 2 de outubro, não aconteceu nada demais hoje, gente. Não tive cólica, não tive sangramento de escape. O que eu tive foi novamente, né, a pressão baixa e o enjoo, tá? Hoje eu me levantei de manhã, eu tinha uma faxina marcada, né, e eu levantei, gente, ruim. Com a pressão baixa, baixíssima, mais baixa que ontem. Né, que aí eu levantei e tive que deitar de novo. Aí eu tive que remarcar a faxina para outro dia, né? Enjoo também. Aí eu demorei um pouquinho para me levantar, para me comer alguma coisa, né? Mas eu consegui comer, glória a Deus. Ontem também eu consegui comer. Depois daquele episódio, né, que eu cheguei da academia, demorei umas 2 horas para comer, gente. Mas eu consegui comer, não passei mal, né? Não coloquei para fora, né? E hoje também eu me levantei desse jeito. Demorei um pouquinho para comer, né? Porque realmente eu fico com medo, né, de comer e passar mal, né? Voltar. Mas glória a Deus, gente. Então esses sintomas que eu tô falando para vocês pode ser do calor, porque hoje também fez muito calor, gente. E ontem também, né? Então eu tive isso pela manhã. À tarde e à noite eu não tive isso, né? Pressão baixa e muito menos enjoo. Então, pode ser do calor, gente. Então, nada aconteceu. A minha menstruação tá prevista para amanhã, dia 3. E vamos ver. Se nada acontecer, a gente espera, né, até 34 dias, que é o máximo que ela chega, né, nos meus ciclos. Aí se passar de 34, a gente faz o teste, tá certo? Então, expectativa minha tá lá em cima,
Não estou desacreditando daquilo que Deus me falou, jamais, né? Mas a minha fé aumentou. Então, a minha fé que estava inabalável está mais inabalável, né? Estou mais fortalecida. E aquilo que quer me desanimar está me fortalecendo, né? Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Quando você conhece assim Deus de meia boca, né, de ouvir falar, qualquer coisinha te desanima. Mas quando você está firmada, conhece aquele, né, que te salvou, conhece aquele realmente que você serve, né? Porque Deus, ele é uma pessoa que precisa ser conhecida, né? Ah, me falaram isso que Deus gosta, isso que Deus gosta, isso que Deus gosta. Deus não gosta disso, Deus não gosta disso. Mas a palavra do Senhor diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então você tem que provar e você tem que ver, certo? Não levar pelas experiências dos outros. Você tem que ter suas próprias experiências, tá certo? E tudo que eu tenho vivido na minha vida até aqui tem me feito acreditar em Deus sem titubear. Sem titubear. Ainda que as situações estejam adversas, eu confio no meu Deus, certo? Mas eu tô com mais expectativa, tá certo? Porque tudo ao meu redor tá me levando a querer desacreditar. E eu sei que o meu Deus, ele é fiel. E aquilo que ele me fala, ele vai cumprir, né? Então eu acredito muito. Então, pessoal, voltando aqui com updates para vocês. Hoje é dia 3 de outubro. E eu tenho falado negócio errado aí para vocês, né? Eu deixei uma fotinha no começo do vídeo, mas a minha menstruação está prevista para amanhã, né? Dia 4. E hoje já deu uma mudadinha, gente. Não senti cólica novamente, mas eu tive pressão baixa um pouquinho do meu dia e também um pouquinho enjoada, né? Foi devido à pressão baixa, tá? Quando eu tava fazendo academia. Porque tá muito calor aqui hoje também, gente. E eu tive, né, um pouquinho de sangramento de escape aí, né? Mas o sangramento, eu não sei, gente, eu acho que eu tô ficando, né, com a cabeça muito, né, focada nisso, né? Porque esse mês de setembro eu não fiz teste de ovulação, mas o meu corpo, ele dá sinais e eu percebo, né? Não tem como eu tampar meus olhos assim e falar, né, que eu não tô vendo, né? O Espírito Santo, ele me mandou não fazer teste esse mês de ovulação e eu obedeci, que era pra mim literalmente descansar nele, né? Mas eu tô tendo uma conversinha com ele aí porque o meu corpo, ele fala, gente, e eu entendo, né? Então eu sei certinho quando eu vou menstruar, né? Quando eu vou ovular, né? Porque agora eu tô atenta a esses sinais, né? Mas em relação a descansar literalmente nele, eu tô tendo um papinho com ele aí, né? Porque descansar pra mim é colocar na mão dele e nem pensar mais, né? Porque sabe que ele vai agir. Mas eu tô prestando atenção, né, gente? Eu não posso tampar os meus olhos e ficar, né, como se não tivesse ovulando, não tivesse menstruando, não desse atenção àquilo que o meu corpo tá falando, né? Então, hoje eu tive um pouquinho de sangramento de escape, mas foi um sangramento diferente. Não sei se é a minha mente, gente, que tá querendo projetar que eu tô grávida, mas foi um sangramento diferente, né? Os sangramentos que eu tenho é sangue mesmo, né? Sangue bem concentradinho. Mas hoje foi mais água do que sangue. Então foi pequenas gotinhas assim de sangue que eu reparei, né? Não foi muita quantidade como eu sou acostumada. Mas eu não sei se é a minha mente, gente, se tá projetando isso ou, né? Vamos ver amanhã o que vai acontecer. Tá certo? Então, pessoal, trazendo a finalização aqui pra vocês. Coincidiu de eu estar com a mesma blusa do take passado, mas já se passaram alguns dias aí. Hoje é dia 11 de outubro
E eu tava editando o videozinho para postar hoje ainda para vocês. E eu vi que eu não finalizei. Então, trazendo aqui a finalização. Tá? O último take, eu comentei com vocês que eu tive um pouquinho de sangramento de escape. Bem pouquinho, mas eu tive. Certo? E a minha menstruação desceu, gente, no dia 5 de outubro e foi até o dia 8 de outubro, tá certo? E eu vou comentar agora aqui, porque eu não vou fazer teste de ovulação mais, né? Que eu comentava mais sobre esse assunto. O meu ciclo de setembro foi um ciclo de 31 dias, tá bom? Então tava dentro da normalidade, não atrasou nem nada, tá bom? E não consegui nesse mês, de novo, gente. A minha expectativa estava mais alta. E eu não comentei também no videozinho que Deus ele me alertou de que eu não estaria grávida. Mas eu tampei meus olhos, fechei meus ouvidos para não dar ouvido. Nesse mês de setembro, pessoal, eu me considerei uma filha rebelde. Porque muitas coisas que ele me falou, entrou por aqui e saiu por aqui. Certo? Ele me avisou que eu não estaria grávida, né? Como ele já fez há alguns meses atrás. Ele sempre me avisa, porque ele sabe que eu não gosto de frustração. Frustração é uma coisa que me abala. Então ele me avisou antes, né? E eu não quis dar ouvidos. Né? Um pouquinho depois do dia 25, ele já me avisou e eu, né? Toda. Então eu me considerei uma filha rebelde, né? Já até pedi perdão para Deus, né? Porque eu não quero ser assim, né? E sobre também, eu comentei no videozinho, sobre descansar nele, literalmente. Esse mês de setembro eu também não descansei como ele me mandou. Tá vendo? A vida não é mar de rosas. A gente não é mulher superpoderosa. A gente tem os nossos momentos também de rebeldia, né? De não querer dar ouvido, de não querer obedecer, né? Então, ele já deu umas puxadas de orelha aqui em mim, tá certo? E o que eu vou fazer agora? Nada. Eu vou só seguir o baile agora, né? Não vou ficar muito pensando nisso, não vou ficar muito me atentando a isso, aos sinais, aos sintomas, em namorar no dia certo, não vou ficar nessa neura mais, tá certo? Porque eu não descansei, gente, não descansei. E ele me mandou descansar, e eu preciso obedecer à voz do Espírito Santo. Eu sei que é meio difícil, né? Descansar enquanto você está focada numa coisa só. Mas tudo que ele manda você fazer, ele tem um propósito. Então ele precisa e ele quer ensinar algo para você. Se você não aprender, você vai só ficar batendo cabeça e quebrando a cabeça. Então, vou seguir aquilo que ele me mandou, né? Vou seguir, sim, senhor. Então, vou trazer para vocês aí das nossas tentativas, tudo certinho, né? E eu também, pessoal, tirei da minha cartela, né, de vídeos mensais, um vídeo, né, de testes de ovulação. Eu não vou fazer mais. Então, eu tô sem ideias para gravar aqui para vocês. Então, eu peço que vocês comentem aqui embaixo para me saber o vídeo que você quer que eu traga. Eu quero fazer um videozinho também respondendo vocês as dúvidas que vocês têm, né? Sobre minhas tentativas, a minha vida, né? E eu peço que você comente perguntas aqui embaixo primeiro. E em outro vídeo eu coloco para vocês comentarem o tipo de vídeo que vocês querem ver por aqui, tá certo? Porque aí vocês me ajudam e eu ajudo vocês, né? Que aí eu posto aquilo que vocês querem também saber, tá bom? E Deus está no controle de tudo, tá bom? Quem está dirigindo a minha vida, é Deus.
e dirigir ele vai na frente, né? E agora você, a passageira do lado de trás, tá certo? Porque falar é uma coisa, agora viver aquilo que fala é outra coisa, tá certo? Deus, ele vai na frente, ele vai dirigindo, ele vai direcionando, ele vai abençoando o caminho. Abrindo portas, né? Fechando portas, direcionando, guiando, ele vai. E eu vou só de carona agora, tá bom? Então, esse foi o videozinho, não consegui esse mês, mas o mês de outubro, o mês de novembro, o mês de dezembro, o mês de janeiro, quem sabe, tá aí, né? Então, vamos tentando até conseguir, tá certo? Então, esse foi o videozinho de hoje e eu te espero no próximo, tá bom? Tchauzinho!